Existe um projeto que vocês desenvolveram desde o ano passado, que é um projeto incrível. Eu tive o prazer de participar no ano passado, que é o Síndico Awards, que é uma premiação que vocês desenvolveram dentro do grupo de empresas de vocês. E eu queria que vocês me explicassem um pouco, explicassem pro pessoal de casa o princípio, o que é, e aí depois a gente pensa como foi criado. Então, por favor. Verdade. A ideia inicial partiu da Valéria. Então, vou deixar ela primeiro falar. E depois que a gente teve umas mudanças, né? E depois vou falar dessa mudança. Você é um marido muito sábio. Sim. Na verdade, não é que a ideia partiu de mim, né? A gente habitualmente conversa muito. Então, imagina que, assim como você e a Karina, um casal que acaba trabalhando junto, chega em casa e continua trabalhando. Nunca na maioria para. das vezes, nunca para. E um dia a gente estava pensando em outros projetos. E, inicialmente, a gente queria desenvolver um projeto, né? Eu queria desenvolver um projeto para o síndico. Só que a gente começou a conversar, a gente pensou numa premiação para os síndicos. Chegamos a até desenhar naquele momento, só que aí o Marcelo pensou assim, poxa, mas eu acho que não vai ficar legal a gente fazer de síndico para síndico. Não faz muito sentido, né? Embora o projeto fosse outro, que eu nem vou entrar aqui no detalhe, porque da última vez que a gente divulgou isso, a gente copiados. a pessoa foi lá e fez o que a gente tinha falado, só que como a gente não tinha entrado nos detalhes, o dela não deu certo. Então, a ideia era essa, né? Era fazer algo que valorizasse o trabalho do síndico, mostrasse que o síndico tem muito trabalho. Que a gente sabe a batalha, né? Sim. E que hoje o síndico, ele não é mais aquele síndico que paga a conta. É verdade. Ele é um síndico que ele precisa ter conhecimento técnico, precisa ter conhecimento jurídico, precisa saber um pouquinho sobre obras, sobre engenharia. Né? Então, psiquiatria. Principalmente. Principalmente. Então, a gente precisa... A ideia era essa. E aí fomos pensar num nome, e aí a gente chegou na conclusão desse nome, a gente foi lá, comprou o domínio e deixamos o projeto na gaveta. Isso já tem bastante tempo. Mas aí, no meio do caminho, a gente começou a prestar consultoria para um outro condomínio, e aí o Marcelo começou a sentir a necessidade de, em vez de premiar, de mostrar que a valorização do síndico, ele entendeu que havia uma necessidade de apresentar para o mercado o valor de cada empresa que trabalha dentro desse segmento. Muito justo, entendi. Então, na verdade, quem mudou o jogo foi o Marcelo. Só complementando, né? A ideia inicial era exatamente essa, a gente premiar o síndico. Sim. Só que depois a gente começou a entender que se a gente colocasse numa sala sem síndicos, na verdade, a gente ia precisar de 100 troféus. Porque cada empresa ia votar na sua. Ninguém ia votar na empresa do coleguinha do lado. Né? Então, a gente acabou engavetando esse nosso sonho, né? Que era fazer esse evento. Ou a gente teria que fazer o mais do mesmo, que são empresas premiando síndicos ou premiando as próprias empresas. Entendi. Então, aí o que aconteceu? Uns 6 meses depois desse nosso... de a gente ter feito esse projeto, eu montei um grupo junto com algumas empresas síndicas, né? Com algumas empresas que têm uma relevância no mercado condominial. E quando a gente começou a conversar, né? A gente marcava alguns cafés aqui no nosso escritório, eu comecei a entender que cada síndico tinha uma empresa de preferência. Entendi. Aí o outro perguntava assim, qual empresa que vocês trabalham? Qual administradora que você trabalhava? E cada um falava uma diferente da outra. De engenharia, W. Foster. Que isso, muito obrigado. Então, aí quando eu perguntei qual é a melhor empresa de engenharia, não falaram o W. Foster. Não falaram? Não falaram. Que aí absurdo. eu tive uma ideia. Aí ele ficou chateado, falou, não, é a W. Foster. Então, Meu Deus do céu. a gente acabou... Aí, nesse momento que eu comecei a entender que até nós, como empresas síndicas, né? E naquele momento ali, acho que a gente era a empresa que tinha menos condomínios. A gente tinha mais de 20, mas um tinha 40, outro tinha 35. E nem a gente tinha uma percepção de quem eram as melhores empresas do mercado. Foi aí que eu lembrei desse nosso projeto que tinha do Síndicos Awards, que em vez de a gente premiar a empresa síndica, por que não os síndicos
determina quais são as melhores empresas do mercado condominial? Que é o justo, né? Tá Porque, na verdade, essas empresas estão prestando serviço para os síndicos. Então, é o síndico que tem a dor de acompanhar o serviço e saber se ela está prestando o serviço de forma adequada. Ele que tem a voz para poder identificar se é ou não é a melhor, né? Faz sentido. A voz e o poder da caneta. Isso. Eu acho que o que você falou agora no final faz sentido pelo que a gente estava conversando, eu e a Valéria, antes um pouquinho, que é o seguinte, vocês tiveram essa ideia e tiveram esse feeling de identificar essa necessidade numa época que vocês que tinham menor número de condomínios. Sim. Porque vocês tinham mais tempo para poder pensar nessa evolução. Pode ser, é verdade. Hoje não temos a quantidade de condomínios que vocês têm, na verdade, não tem mais tempo para pensar. Então, eu acredito que foi assim, um processo evolutivo, veio da forma certa, com as pessoas certas. Mas aí tem uma coisa legal. Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. A gente não tem mais tanto tempo, mas aí olha que coisa bacana. O Síndicos Awards nos ajuda, porque quando a gente precisa de cotação, a gente já sabe quais são as melhores empresas para agilizar o nosso trabalho. Sim. E essa foi nossa ideia principal. Não, assim, fundamentalmente, o conceito do projeto mostrou para todo mundo que existem empresas com diferencial no mercado, que não é só nome. Verdade. Existem empresas com muito nome no mercado e não são as melhores. E tem muita gente que não tem nome nenhum. Que é boa. Que são atende empresas bem, que tem tempo para te atender, que tem dedicação para te atender. É isso aí. Infelizmente, o que acontece? As redes sociais, tudo na vida tem ônus e bônus, né? Mas as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são ótimas, tem também um lado que não é tão bom assim, que precisa ser melhorado. Porque a pessoa vai lá, cria um Instagram, compra 10 mil seguidores indianos, japoneses, etc. E aí, um síndico desavisado, ou sem querer menosprezar, mas talvez um síndico orgânico, que é condômino, não tem conhecimento no mercado. Ele pega o Instagram dessa empresa, vê que tem 15 mil seguidores e fala assim, nossa, uau, essa empresa é maravilhosa. Aí ele vai lá, fecha com aquela empresa e depois ele tem uma dor de cabeça enorme. Verdade. Né? Então, o que a gente queria de verdade era levar a régua. Dizer o seguinte, olha, essas empresas aqui são empresas que realmente prestam um bom serviço. Você pode contratar que você não vai ter problema. E fazer com que elas tivessem o desejo de cada vez mais fazer um trabalho melhor para que fossem reconhecidas. Perfeito. E não reconhecidas porque elas têm 15 mil seguidores indianos no Instagram. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Ano passado, eu participei do evento, foi muito legal o evento. Foi ótimo. Foi muito final. bom. Chegamos na final, ficamos em segundo colocado por causa de um voto. Por causa de quê? Por causa de um voto. Mas tudo bem. Não sou a melhor empresa baseada na votação, mas estou ali. Tô ali. Foi quase. Então, o que acontece? Mas é uma das melhores. Obrigado. Mas o que acontece? Eu vi a magnitude daquele evento e eu vi o quanto aquele evento repercutiu no mercado condominial. E, assim, a minha pergunta é, hoje, qual a relevância... Porque parece, de repente, que eu estou exagerando na palavra relevância ao mundo condominial, mas não é. Porque eu, de fora, eu consigo identificar o quanto as pessoas esperam esse dia para poder saber como que está classificado as novas empresas, quem entrou, quem não entrou. Para vocês, na visão dos idealizadores, qual é a relevância do Síndico Awards no mercado condominial hoje? Olha, para a gente, a gente não quer ser soberbo, digamos assim, né? Não estarão sendo. Eu sou prova viva disso. Não é isso. Mas o que a gente percebe no mercado é que mudou a mentalidade, primeiro por conta dessa questão do poder da caneta. Sim. Porque existe um grupo de empresas que acha que determina quem são as melhores empresas. E tem uma de elevador que faz isso muito. Tem. Não tem? Não tem uma só, não. Tem umas 3. Mas fala. Olha. Não, a gente só fez um comentário. Sim. É que a gente já teve conversando com outras empresas. É verdade. A Service. Até eu quero deixar um abraço para eles e falar para eles que, assim, a descrição de todos os contatos dele vai estar nesse vídeo aqui embaixo. Então procurem eles, que eles são ótimos de elevadores. E não são eles que a gente está falando agora. Que fazem isso, não são eles. Até porque a SetServe, eles levaram o troféuzinho no ano passado. Eles ganharam como melhor empresa. Valéria, verdade. Não, então assim, a questão o principal ponto, a relevância para a gente é saber que a gente deixou um legado.
Qual o legado? O legado que hoje o síndico ele tem onde procurar quais são as melhores empresas. E isso reduz a dor de cabeça dele. É claro que a gente sabe também que, infelizmente, Marcelo sempre fala isso, e vocês já falaram isso aqui em outros podcasts. Depois da pandemia, a gente achou que as pessoas iam ficar um pouco mais calmas, mas parece que elas ficaram mais atribuladas. Então, a gente sabe que, na maioria das vezes, até o problema do condomínio não é a obra, não é o elevador, é o relacionamento, é a gestão do conflito. Mas se você puder manter toda a infraestrutura, toda a parte operacional, caminhando com processos adequados, com empresas certificadas, com os seguros em dia, resolver a outra parte fica mais fácil. Então, eu acho que a relevância é o legado que a gente deixa de dizer que os síndicos têm onde buscar melhores empresas certificadas, homologadas e que não vão dar dor de cabeça para ele se for contratada por ele. E mesmo que dê dor de cabeça, é eventualidade, né? Porque, assim, Sim, não quer dizer que sempre vai sair 100%. Sim. Sempre alguém vai ter uma reclamação e tal, mas, assim, é melhor credenciada a atender a pessoa, né? Sim. Mas aí, vamos lá. Se tiver um erro, Sim. mas A a empresa garantia for atende. uma empresa de alto nível, Vai atender a garantia. ela vai consertar, ela vai ter garantia, verdade. o seguro vai cobrir. É a dor de cabeça. E tá tudo bem, é do jogo. Agora, o que não pode é você ter uma empresa que faz uma bobagem e você fica com prejuízo, como a gente existe já dor de viu. cabeça, existe enxaqueca, né? É isso aí. Então, falando dessa parte também de relevância, assim, achei muito engraçado que a gente foi participar de uma AGO e uma das empresas que estava apresentando, eu não sei se era troca de administradora, se eu não acho que era troca de administradora. E o comercial dele estava dizendo lá na apresentação que ele era um dos finalistas do Síndicos Award. Ué. Só que eu não sabia que a gente estava lá. Nossa Aí tava Senhora. não, porque a nossa empresa ficou entre as 3 melhores empresas do Rio de Janeiro. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, onde chegou o nosso evento? Né? E fora os casos de pessoas que conseguiram fechar contratos em outros estados, assim... Pessoas de São Paulo que te ligaram para saber o que era o verdade. evento e queria participar. Inclusive, Legal. uma das empresas que irão entregar o troféu esse ano é uma síndica de São Paulo que assistiu a nossa live, e depois a gente vai entrar nessa parte do evento, quais são os legal. diferenciais, que esse ano ela vai participar da entrega do troféu porque assistiu ao vivo o nosso evento. Né? Assim, achei muito bacana. Para vocês de casa agora, que isso é uma honra. Se vocês tiverem a possibilidade, é tão fácil seguir, participar, colocar um eu quero. Então, se vocês puderem ter isso, a visibilidade de vocês que vocês vão poder ter também como síndico vai ser Verdade. incrível, né? Perfeito. Então, vocês estão tendo um prêmio agora. Não é nem só tem um prêmio que vocês já estão ganhando. Perfeito.